tão certo como o ar que eu respiro. Amém. Boa tarde para os irmãos. É bom ver cada um de vocês aqui, né? Nesse domingo de Santa Ceia. Deus abençoe o irmão Cauê, lá de Lajeado, com a família, né? Irmã Paula, as crianças, vieram tudo. Deus abençoe. A gente está com saudade de vocês também. Os irmãos de Alvorada ali, a família Simas, que está aqui conosco. A irmã Ilci, irmão Liseu, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Jerusa. Vamos lembrar, a irmã Elodie. Vamos lembrar de orar pelo nosso irmão Derli. Eu era para ir lá hoje, mas fui a Santa Maria com o irmão Ronaldo para o culto e voltei e já fomos dormir de madrugada, né? Não era possível, né, preparar para o culto, da ceia e tudo, mas amanhã, se Deus quiser, a gente vai lá. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. O irmão Jonathan não pôde estar, trabalhou ontem e hoje, né? Eu acho que ele não chegou a tempo para poder vir. Vamos abrir nossas Bíblias. Como nós temos o culto da ceia, não vamos demorar. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Ainda 1 Coríntios 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. No último livro da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Pai Celestial, fala conosco através da profecia deste livro. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção. Amém. Poder assentar, irmãos. As 3 coisas que você não deve fazer. Há 3 coisas. Há coisas que você deve fazer, há coisas que você não deve fazer. Quando Israel saiu do Egito, Deus deu leis para o povo, porque eles pediram leis. Então, Deus deu leis. Não, 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 não. O povo nunca gosta de ganhar não, né? Não adulterarás, não matarás. Quer dizer, antes eles podiam fazer aquilo. Então, Deus deu aquilo que eles não deveriam fazer. Que eles faziam, agora não podiam fazer. Então, a lei do não, né? É ruim quando você diz sim, sim para o filho, aí chega aquela hora que você diz não. Não. Mas o pai só diz não, a mãe só diz não. E às vezes o filho vai na mãe e ela diz sim, né? Vai para o pai diz não. Aí ele acostuma a ir na mãe, né? Porque a mãe sempre diz sim. Agora, São Paulo diz que todos digamos a mesma coisa.
A mãe disse não, o pai diz não. O pai diz não, a mãe também disse não. O profeta disse na mensagem Alimento Espiritual, seu devido tempo, porque Deus, 25, porque Deus não permitirá que o pecado fique sem punição. Tem de haver punição. De que serviria uma lei sem uma punição? A Bíblia proíbe que a mulher corte o cabelo. Se ela corte, vai ter que ter uma punição. A Bíblia proíbe que a mulher pregue. Se ela pregar, se uma igreja levantar ela como pastora, tem que haver uma punição. Então, de que serviria dizer é contra a lei passar com sinal vermelho e nenhuma multa por trás dela, ou nenhuma punição por trás dela? Você sabe, se você faz aquilo ali, tem uma punição. Se você ultrapassa a faixa contínua, tem uma punição. Você perde sua carteira. Gravíssima multa. Você vai fazer sabendo. Se você pegar um guarda honesto lá na frente, não corrupto, a pessoa coloca 2 notas de 100 dentro da carteira, ele vai ver a sua carteira e manda você embora. Então tem uma punição. Então São Paulo diz que aprendamos a não ir além do que está escrito e que todos digamos a mesma coisa. As pessoas vinham para o irmão Neville e diziam: irmão Neville, eu sonhei. E irmão Neville interpretava correto. Mas não era para vir ao irmão Neville. Eles tinham que ir ao irmão Brano, mas eles iam ao irmão Neville. E um dia, o Espírito Santo acordou o irmão Brano e disse: eu quero que você vá lá, acorda o irmão Neville, leva ele na floresta, que eu quero falar lá. Diga para ele, irmão Brano diz: eu tive que chamar o nosso pastorzinho aqui. Diga para ele que eu chamei você, não foi ele. Vocês lembram disso? Fazendo serviço para Deus, porém fora de sua vontade. O sonho não estava errado. O Moneville não estava interpretando errado. Só que ele não era a pessoa. Eu chamei você, não ele. E ele foi humilde, ele aceitou. Né? Ele reconheceu o homem que Deus tinha chamado para aquele dia. Você pode até trazer algo extremamente poderoso, correto. Mas se Deus não te chamou para fazer aquilo ali, foi como aqueles 2 mensageiros que foram levar a notícia da morte de Absalão. Joabe disse para o Ahimaaz, ele disse: olha, hoje você não vai levar as novas. Ele disse: não, mas hoje eu vou levar. Ele disse: não, hoje você não vai levar. E Joabe mandou o Etíope. Mas o Ahimaaz conhecia os atalhos para chegar mais cedo, chegar mais rápido, e ele chegou mais rápido. Só que ele chegou sem a mensagem. Ele não era o mensageiro daquele dia. A mensagem que ele trouxe para Davi não comoveu o seu coração. Davi queria ouvir a mensagem do seu filho. Como é que estava? E o Atalaia disse: longe parece que vem alguém. E pelo caminhar parece que traz boas novas. Era o etíope, era o africano. E ele entrou e trouxe a mensagem que Davi estava esperando ouvir. Ele era o homem do dia. Nós tivemos muitos pregadores nos dias do irmão Brana. Mas o irmão Brana foi o homem que Deus levantou naquele dia para trazer a mensagem para a noiva.
a mensagem que a noiva estava esperando ouvir. Ele era o homem. Tivemos muitas pessoas que trouxeram as eras, trouxeram os selos, mas eles não trouxeram as eras. É como o Ahimaaz, ele trouxe uma mensagem, mas não estava completa. Ele não tinha conhecimento do que tinha acontecido. Ele estava trazendo algo que alguém tinha lhe falado. Agora, o Etíope, ele era uma testemunha viva. Ele tinha estado na batalha, ele tinha visto o que tinha acontecido. Nós tivemos Ellen White, tivemos muitos homens, o irmão Schmidt, que escreveram, que falaram sobre o Apocalipse, mas aquilo não comoveu a Deus. Aquilo ali não trouxe Deus. O que trouxe Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em 28 de fevereiro de 1963, foi Branham. Foi a mensagem de Branham que trouxe os 7 mensageiros, como nós vemos na foto, que despertou a ciência para tirar a foto. Porque era o homem que Deus estava preparando com a mensagem. Vamos seguir no nosso assunto. Vamos em Deus em simplicidade. Aí, São Paulo disse aqui que todos digamos a mesma coisa. Aí se encontra 2 grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro estava trazendo uma mensagem que já tinha passado, mas ele era o grande homem. Andou com Jesus, pescou, comeu com Jesus, esteve com ele depois da sua ressurreição, e era um homem de grande crédito. Deixar de ouvir Pedro para ouvir Paulo, que era perseguidor da igreja, fariseu, botou muita gente na cadeia, ajudou na morte, como de Estevão. E que disse São Paulo, quando encontrou Pedro trazendo aquela mensagem da circuncisão. Porque Paulo, ele era o mensageiro aos gentios, da incircuncisão. O tempo de Pedro já tinha passado, ele não tinha percebido. Aquele tempo tinha passado, os 2 estavam vivos ali. São Paulo diz, eu tive que repreender o nosso irmão Pedro, porque ele era repreensível. Ele era repreensível, eu tive que chamar ele. Paulo tinha conhecimento do Talmud. Não é que Pedro era analfabeto, mas ele tinha andado com Jesus. Pedro foi humilde, mais tarde escreveu, como escreveu o nosso amado irmão Paulo, que há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam para a sua própria perdição. Ele reconheceu o ministério. Aí está em você reconhecer o ministério do dia, a sequência, aquele ministério que dá sequência ao ministério de William Branham. E o William Branham já morreu, mas tem que ter um ministério que dá sequência. Por exemplo, nós não falamos a mesma coisa dos Estados Unidos. Nós não falamos a mesma linguagem do Canadá, da África. E eles pregam a mensagem, mas não falamos a mesma linguagem. Aí você coloca aqui Paulo e Pedro. Tive que repreendê-lo. Você sabe o que ele disse aqui? Deixa eu ver se eu notei. Aos Gálatas, capítulo 2. Olha. Porque, verso 18, porque se torna a edificar aquilo que destruir,
constituo em mim a mim mesmo transgressor. Isso aqui foi o que Paulo disse para Pedro. Tu está tentando edificar aquilo que já foi destruído. Deus não trabalha mais com essa mensagem. Deus não trabalha com a mensagem de Lutero, Deus não trabalha com a mensagem de Wesley, Deus não trabalha com a mensagem pentecostal, Deus não trabalha com a primeira e segunda etapa da mensagem do irmão Brana. Há uma sequência. Os 7 selos foi uma sequência da primeira e segunda etapa. Porque o irmão Brana diz, com o que temos não podemos fazer esse arrebatamento. E chegando a Antioquia, lhe resisti na cara. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado à parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando. Se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Não era somente um pregador, um apóstolo, era um profeta Barnabé. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Agora, a mensagem do dia, ela corrige, diz o profeta, o erro do dia. Havia um erro ali. Os coríntios disseram, não, somos de Pedro, Cefas. Não, somos de Apolo. São Paulo vem e diz aos coríntios, para que todos digamos a mesma coisa. E outros diziam, eu sou de Paulo. Mas não era, ele diz, mas quem é Paulo? Ninguém foi batizado no meu nome. Quem é Cefas? Mas outros eram diferentes. Somos de Cristo. A Bíblia, onde Jesus falou em vermelho. Fizeram até essa Bíblia, eu não sei se a minha é. Somos de Cristo. Não somos de Paulo. Não. Sem ironia. Vocês pela internet. Sem ironia. Mas, hoje nós ouvimos as fitas. Somos de Cristo, só ouvimos só as fitas. Né? Vamos prosseguindo. Tem muita coisa aqui. Deus e simplicidade, né? Parágrafo 386. Ouçam, posso dizer isso rapidamente? Até mesmo as visões que Deus dá aqui no lugar são mal entendidas. Essa é a razão pela qual vocês me ouvem dizer nas fitas. Diga o que as fitas dizem. Diga. Diga o que as visões dizem. Diga. Ou só ouve. Tem que ouvir, comer e profetizar outra vez. Não é você sentar e ouvir. Dizer o que diz a fita. Agora, se você estiver completamente acordado, você verá algo, vê? Eu espero não ter que segurar isso em minha mão para lhes mostrar, vê? Vê, você está aqui, estamos no fim, vê? Sim, senhor, inteligência, educação perderão isso. A educação, a inteligência, o colocar bem as palavras, gramaticalmente falando, vai fazer você perder isto. Eu ouvi o pregador hoje,
E ele dizia, o Cordeiro saiu do trono. Mas estão dizendo por aí que não tem mais intercessão. É a sabedoria. É você tratar com um grupo de intelectuais. Deus não trabalha dessa forma. Nunca foi a voz com palavras persuasivas de sabedoria humana. Foi o que disse o apóstolo São Paulo. Teve que corrigir os apóstolos. Teve que corrigir aqueles que andaram com Jesus, comeram com ele. Vem a mensagem dessa hora, Apocalipse 10, 8 a 11, que tem que corrigir o ministério dos anos 70, tem que corrigir a América do Norte, a África, o mundo. A história se repete, meus irmãos. As visões, quando elas são reveladas em tamanha simplicidade, elas simplesmente passam por cima da cabeça das pessoas. Vê? Parágrafo 106. Deus e simplicidade. Ouça cada palavra. Agarre-a. Se você está obtendo isso das fitas ou qualquer coisa, então permaneça exatamente com esse ensinamento da fita. Ele diz, você não pode acrescentar. Então, há 3 coisas que você não deve fazer. Primeira, você não deve interpretar mal a palavra. Ele não diz que você não deve interpretar mal a palavra. Você tem que dizer o que diz a fita. Segundo, você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Isso que diz o profeta. Não diz que você não deve aplicar, mas você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Você vai criar, diz o profeta, uma confusão, um caos. Deixar a mente das pessoas amotinadas. Você não deve, em terceiro lugar, você não deve deslocar a palavra. É o que as pessoas fazem. Eles querem segurar o povo. Você vai ficar com o povo e tudo aí. Aqueles pregadores que buscavam povo, Teudas, Judas, levou o povo para o deserto para morrer com eles. O povo foi com Coré, Datã e Abirão. Mas Josué e Caleb foi com a palavra. Não é o povo, é a palavra. É a mensagem da hora. O povo é vale-refeição. A palavra é comer a bolacha com a água do rio. Não diga nada a não ser o que a fita diz. Diga exatamente o que a fita diz. A fita diz, João é apóstolo e profeta. Diga o que diz a fita. A fita diz que José Brana é profeta. Diz o que diz a fita. Vê? Agora, por que algumas daquelas coisas? Nós vamos compreender bastante coisa sobre isso agora. Porque isso é mal compreendido, vê? E esteja certo de dizer somente o que a fita diz. Não diga nada mais. Vê? Porque eu não digo isso de mim mesmo. É ele quem eu diz, veja você. E assim, muitas vezes, confusão. Pessoa se levanta e diz, bem, fulano de tal disse que isso significa isto e aquilo. Apenas deixe isso do modo como está. Você está vendo o mal em não escutar uma pessoa? Quando você ouve uma pessoa, São Paulo diz que todos nós possamos dizer a mesma coisa.
Fulano de tal disse. O outro, não, mas fulano de tal disse que isso não é assim, não. Você já viu as ideias sobre o novo nome no mundo? Uns dizem que é filho do homem. É igual aqueles discípulos sem revelação. Quem diz os homens ser o filho do homem, né? Uns diziam que era João Batista, Elias, algum dos profetas. Outros dizem que o novo nome é Jesus. Cada um tem uma ideia, porque não tiveram a revelação, não uma revelação intelectual, meus irmãos. É uma revelação espiritual, é um novo nascimento. É você nascer. Agora, eu digo, quando você nasce dessa mensagem, você potencialmente está dentro do rapto, porque nada te move. Nada tira isto de você. Agora, Cristo é revelado em sua própria palavra. 72. Agora, em ordem para estudar as Escrituras, Paulo disse a Timóteo, estude-a corretamente, distinguindo a palavra de Deus, a qual é verdade. Então, há 3 deveres nas Escrituras em usar a palavra de Deus. Há 3 coisas que você não deve fazer. Agora, vamos estudá-la nos próximos 10 minutos. 3 coisas que você não deve fazer. E por toda a nação, seja onde for que esteja nessa nação, tenha certeza de colocar isso em sua mente se você não tem uma caneta. Você não deve fazer essas coisas. Nós lhe dizemos todo o tempo como você deve fazer. Agora, eu vou lhe dizer o que você não deve fazer. Ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você diz, bem, eu creio que ela significa isso. Ela significa simplesmente o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. Ela disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Ela significa isto. Ou vamos colocar uma interpretação em cima disto. E você não deve aplicar, diz o profeta, ela não precisa de nenhum intérprete, e você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Você não deve deslocar a palavra. E se fazemos qualquer uma dessas coisas, isso jogaria toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. 74. Observe, interpretar mal a Jesus na forma de Deus em um homem, você faria dele um Deus tirado de 3. É você interpretar mal a Jesus na forma de Deus em um homem. Interpretar mal a Jesus Cristo, sendo a palavra, você faria dele um Deus tirado de 3. Ou você faria dele a segunda pessoa de uma divindade. E para fazer isso, você faria uma confusão com toda a Escritura. Você nunca chegaria a parte alguma. Então, ela não deve ser interpretada de uma maneira errônea. 75. E se você diz certa coisa, você coloca interpretação nela. E você a aplica a outro tempo, ou ela sendo aplicada para outro tempo, você também faz uma interpretação incorreta. Veja, onde nós temos que cuidar. Ministros, pregadores, têm que cuidar as suas interpretações, as suas colocações. De repente você não está colocando, você está deslocando a palavra. Você sabe o que acontece. O pequeno desvio de um pedreiro numa parede. Como é que vai chegar lá em cima? É apenas um pequeno desvio. A serpente disse, certamente não morrerás. Deus só disse, certamente morrerás. Ele colocou só o não. Deslocou
Eva não viu quando estava deslocando. Eva estava entusiasmada, era com a eloquência, era com o conhecimento. E aí é onde vem o engano. As pessoas se entusiasmam com o conhecimento, com a eloquência, com aquela mensagem florida. E as pessoas são arrastadas às multidões, porque viu uma cura, porque viu um leproso sendo purificado, fica entusiasmado e diz, não, vou seguir esse caminho. Não sabendo que sinais, maravilhas nos últimos dias serão para enganar. Apocalipse 13. Se qualquer pessoa interpreta Jesus Cristo de um modo errado na Bíblia, dele mesmo não ser Deus, 76, ou faz ser a segunda pessoa, ou um Deus tirado de três, isso contraria cada palavra em toda a Bíblia. Isso quebraria o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, correto? Isso faria de toda a raça cristã um punhado de adoradores pagãos, adorando a três deuses diferentes. Vê que tipo de Bíblia você teria? Vê o tipo de Bíblia, o tipo de mensagem que você teria? Tentando colocar sua interpretação em cima da mensagem que já foi pregada. Porque hoje, como o pastor Osmar diz, hoje nós apenas estamos repetindo o que já pregamos. Não há mais nada novo. Se aparece alguma inovação, alguma coisa, se cuide. Porque tudo já foi pregado. Então, isso faria de nós o que os judeus dizem que somos. Dizem, qual daqueles deuses é o seu Deus? Vê? Então, você não deve interpretar a Bíblia de uma maneira errada. Se a Bíblia diz que a Santa Ceia é com pão asmo, com vinho e lava-pés, e você vai dizer que pode dar com suco de uva, veja que tipo de Bíblia você carrega. Talvez você está me ouvindo pela primeira vez através da internet. Quando a Bíblia diz que o batismo, depois que os discípulos receberam o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e o seu pastor diz que é no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, veja que tipo de Bíblia, uma Bíblia pagã que você carrega, com a interpretação pagã. Pois Jesus, ele mesmo é a interpretação da Bíblia quando ele foi manifestado na era, que a parte de seu corpo foi manifestada. Ele foi manifestado na era de Paulo. Não que Paulo era Deus, mas Deus estava nele. Foi manifestado na era de Irineu, Martim. De repente ele se manifesta num convento, num padre, chamado Martinho Lutero, os pés da esposa. Os pés dela foi Lutero. Aí ele manifesta em Wesley. Se a era da mão, deve ser a mão. Não pode ser a era da cabeça. Se é a era da voz, bem, então, não pode ser a era do pé. Vê? E agora estamos na era do olho. O olho que tudo vê. E agora o próximo é ele mesmo vindo, vendo, profético. 77. Eu quero ler porque isso aqui é fundamental. Vê, através da era, nós começamos desde a fundação. Da primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão, a semente completa. Então ela veio através dos pés, Lutero. Voltou através de Wesley. Então, nos pentecostais, as línguas e os lábios. Vê, esse tempo já passou. Ela não é mais uma adolescente. Ela já casou. Ela está grávida. Ela não é mais uma noiva, como a primeira e segunda etapa prega. Ela casou, o Filho do Homem veio para fazer o casamento. O filho já está prestes para nascer, que é o rapto.
Agora está no olho profético de Malaquias 4 e assim por diante. E agora não há nada restando para isto vir, porém ele mesmo, para entrar naquilo, porque esta é a última coisa que há. E a seguinte é a inteligência. E aqui atrás não há nenhum barulho. Nós temos nenhuma inteligência própria, é a dele, é ele. Nós somos parte do seu corpo. Ele é o cabeça. O profeta foi o pescoço que uniu a cabeça com o corpo. Não temos nenhuma visão própria, diz o profeta. Como pode um homem prever essas coisas? Ele não pode fazê-lo, é Deus, ele mesmo, vê? Está chegando a um lugar e ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho. Estamos terminando. Então o corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva, que foi tirada do seu lado, como Adão fez no princípio. Ou melhor, como foi Adão no princípio. Então o corpo completo é revelado na forma de uma noiva. É esse tempo que só a noiva pode ver isso. Crer na mensagem do dia, só ela. Ela é parte do corpo. Quem não é parte do corpo não sente. O dedo sente quando é machucado. O braço sente. Porque está no corpo. Ficamos de pé. Pai Celestial, somos parte do teu corpo. O profeta de Deus disse, quando estava na sexta dimensão, se eu soubesse que era tão glorioso, eu teria forçado o povo para chegar aqui. Senhor Deus, nos mantém dentro deste corpo, Senhor. E aqueles que estão aqui, que ainda não são batizados, Senhor, toca nos seus corações, nas suas vidas, não deixe eles tranquilos até eles tomar uma decisão. Aqueles através da internet, Senhor Deus, não deixe eles tranquilos. Faça com que eles tomem uma decisão, para que não pereça, para que não fique, Senhor Deus, aqui, na grande tribulação que virá. Não venham perecer, que aceite o seu julgamento nessa noite, e venha se render a Ti, Senhor, se entregar e dizer, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Não olhar para o que os outros venham a dizer, ó Pai, ajuda-nos, dê graça aos Teus filhos, dê humildade nos corações, Senhor. Dê aquele espírito de humildade no coração dos Teus filhos, de homens e mulheres, para se renderem à Tua palavra, se renderem a Ti. Abençoe esse culto de ceia, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas ignorâncias, nossas debilidades. Em nome do Senhor Jesus, que pedimos. Amém.